Fala galera do Bolos de Emergência, bom dia a todos. Meu nome é Patrícia Lopes, sou médica emergencista de formação aqui pela residência do Ceará, pelo Instituto Dr. José Frota, que é o nosso grande hospital de trauma, e sou emergencista pediátrica titulada pela Sociedade Brasileira de Pediatria. E hoje no nosso Bolos de Emergência eu queria trazer um assunto muito importante aí para a gente discutir no nosso audiocast, que é a aspiração de corpo estranho em crianças, tá? Um assunto muito importante para quem vai trabalhar em qualquer lugar que possa ter a menor possibilidade de chegar uma criança, ou até mesmo na sua casa, na casa de algum parente, ou qualquer lugar externo ao hospital, pode acontecer um engasgo em uma criança. E aí, quando é que a gente vai ter uma suspeição alta? Quando é que esse diagnóstico tem que entrar no nosso diferencial? Quando a criança tem um início súbito, um início agudo de disfunção respiratória, a gente sempre tem que considerar essa opção de que ela aspirou um corpo estranho, principalmente se o evento não foi testemunhado e ninguém viu, ninguém sabe, a criança estava bem e de repente não estava mais, começou a ter um desconforto súbito, aí você vai começar a pensar aí em aspiração de corpo estranho, tá? E se você for olhar nos livros, a apresentação clássica é o quê? História de engasgo, sibilos e sons respiratórios assimétricos, mas nem sempre essa tríade vai estar presente. E com relação à localização do corpo estranho, ele vai variar de acordo com a idade. Em bebês, como a via aérea é mais estreita, o espaço é mais estreito, essa obstrução ela tende a ser mais proximal, o corpo estranho não consegue descer tanto. Já em crianças maiores, ela vai ser um pouco mais distal, que vai inclusive aumentando aí o risco de mortalidade, porque a via aérea vai ficando maiorzinha, mais larga, né? O espaço por onde o corpo estranho passa vai ficando maior e vai conseguindo descer até regiões mais distais. Já com relação à obstrução, nós temos dois tipos de obstrução, parcial e a completa. Na obstrução parcial, o que é que acontece? A criança consegue ainda falar, tossir, chorar e emitir sons, porque o corpo estranho, apesar de estar obstruindo, ele ainda deixou o espaço da passagem do ar. Então ainda tem troca gasosa e isso caracteriza como obstrução parcial. O que é que a gente faz com obstrução parcial por corpo estranho? Expectante, tá? Não tenta remover o corpo estranho, isso pode acabar piorando a situação, pode acabar obstruindo um pouco mais. A criança geralmente vai ter uma tosse reflexa muito característica de que ela está tentando expelir esse corpo estranho, então deixa ele numa posição confortável e não tenta tirar, não tenta expelir, não tenta tirar por ela, porque isso pode empurrar um pouco mais o corpo estranho. E o ideal, se você tiver aí em um local que tem estrutura, a remoção pode ser feita até em centro cirúrgico, dependendo da localização. Se a criança estiver apresentando sinais de fadiga, insuficiência respiratória, você está vendo que ela está obstruindo cada vez mais e entrando ali já quase uma obstrução completa, você pode tentar uma remoção com sedação adequada, uma laringoscopia de maneira mais adequada. Já a obstrução completa é quando a criança já não consegue falar, nem tossir, nem emitir sons. Isso significa que o corpo estranho obstruiu completamente a passagem do ar. E isso sim é uma situação bem mais crítica e você precisa fazer uma intervenção imediata, tá? E aí a gente tem as manobras de suporte básico de vida, que aí vai depender, a criança está consciente ou inconsciente. Dependendo da consciência ou inconsciência dela, se ela estiver ali alerta, né? Se ela estiver acordada, você pode usar as manobras de suporte básico para tentar expelir esse corpo estranho. Em menores de 1 ano, a gente vai fazer aqueles golpes nas costas, né? Alternando com compressões torácicas. Lembrando que saiu uma determinação da AHA em 2024 falando que isso não faz sentido ser realizado em pacientes, em bebês, né? Que aspiram leite, porque não vai conseguir expelir o leite com tapinha nas costas, né? Já os pacientes maiores de 1 ano, a gente pode fazer já a manobra de Heimlich. Geralmente, quando a criança é menorzinha, você vai fazer ajoelhado mesmo. E aí, se em algum momento a criança perder a consciência, não está mais acordada em qualquer momento, você vai ter que já partir para uma reanimação, um suporte mais intensivo. Você pode tentar abrir a via aérea dela, procurar um corpo estranho visível, e aí vai começar as manobras, né? Ventilação e compressão, fazendo ali como manda a RCP. Se você estiver no ambiente hospitalar, lembra, se essas manobras iniciais falharem, a criança ficar inconsciente, você pode inclusive fazer uma laringoscopia direta para tentar visualizar e remover o corpo estranho com uma pinça Magil, né, que é aquela pinça articulada para tentar remover o corpo estranho. E se você não conseguir remover esse corpo estranho, você pode simplesmente, se o corpo estranho estiver muito
distal, muito para baixo, às vezes depois da corda vocal, você pode inclusive tentar empurrar esse corpo estranho com o tubo para o bronco principal direito, e aí depois você retrai o tubo e deixa o tubo ventilando somente o pulmão esquerdo, que aí você vai permitir uma ventilação unilateral, mas vai conseguir ventilar a criança de alguma maneira até você conseguir desobstruir aí esse corpo estranho, tá? Então, são condutas que precisam ser realizadas de maneira rápida e assertiva. O passo a passo ele tem que estar mais ou menos ali sistematizado na sua cabeça, porque isso pode acontecer a qualquer momento, às vezes um evento de família, uma criança engasga, e aí você precisa saber se a obstrução é parcial ou completa. Se for parcial, a criança emite sons, se for completa, ela não emite sons. Se for completa, se ela está consciente ou inconsciente, para eu saber se eu faço manobras de tentativa de remoção de corpo estranho, né? Ou Heimlich maiores de 1 ano, ou em menores de 1 ano, a gente vai fazer o tapinha nas costas, alternando com a compressão, ou se eu vou fazer, já partir para uma reanimação propriamente dita, já com laringoscopia, com maguio, para tentar remover esse corpo estranho. Beleza, pessoal? Então, aí foi o nosso bolos de hoje sobre aspiração de corpo estranho em crianças. Obrigado para quem escutou até aqui e até a próxima.